Olá, pessoal. Pessoal, como vou direto ao assunto, como estamos em vivendo dias de comemoração ao fim da escravidão no Brasil, eu resolvi fazer um vídeo aqui sobre a história, como transcorreu até chegar a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel. Nós vamos aqui bater um papo, eu vou falar um pouco sobre a Lei Áurea. Só que, obrigatoriamente, para falar da Lei Áurea, que foi assinada em 1888, eu sou obrigado a ir lá bem mais atrás da Lei Áurea. Coisas que a escola não ensina aos alunos a verdadeira história. Depois desse vídeo você vai falar se realmente a princesa Isabel é uma heroína ou não. Mas eu vou falar aqui dos fatos. Antes de chegar em 1888, eu vou lá atrás, vou em 1823. Durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, olha só o que é a história. Infelizmente não aprendemos na escola. Em 1823, durante a elaboração da primeira Constituição brasileira, pasme você, o deputado José Bonifácio Andrade Silva propôs o fim da escravidão na primeira Constituição. Daí já surge alguns interesses com o fim da escravidão no Brasil, bem antes da Lei Áurea ser assinada. Pois bem, essa lei, os deputados não concordaram e ficou de fora essa proposta de lei da nossa primeira Constituição. Daí em diante, sabemos, a escravidão no Brasil continuou, como todos nós sabemos, sim, só que 3 anos depois, o Reino Unido, incomodado com a escravidão no Brasil, olha só, o Reino Unido, incomodado com a escravidão no Brasil, fez uma exigência. Na verdade, foi várias exigências que o Reino Unido fez ao Brasil. Em troca, o Reino Unido ia reconhecer o governo brasileiro. Caso contrário, não teria sido reconhecido. E uma das propostas, exigências, na verdade, que chamou a atenção em 1826, foi que o Reino Unido exigiu que o Brasil acabasse com o tráfico de escravo que vinha da África aqui para o nosso continente e acabasse com a escravidão aqui no território brasileiro. Passado algum tempo, o Reino Unido começou a ficar incomodado, isso em 1845 já. O Reino Unido começou a ficar incomodado porque o governo brasileiro está fazendo pouco caso daquele acordo. Começou a fazer pouco caso. Então, em 1845, o Reino Unido criou uma lei. Que lei era essa? A lei que dava direito ao Reino Unido de prender qualquer embarcação que estivesse fazendo tráfico de escravo, que estivesse navegando em águas internacionais. Aí você tem a ideia que a partir daí de 1845 já começou a criar dificuldade para o Brasil manter cada vez mais a escravidão aqui no Brasil. Aí o governo brasileiro começou a ficar isolado do resto do mundo. Pois bem, essa lei foi aprovada no Reino Unido e o Reino Unido começou a prender qualquer barco negreiro que tivesse em águas internacionais. Passado algum tempo, em 1864, tem início
olha só, tem início a guerra 1864, tem início a guerra do Paraguai, que aprendemos na escola. Só que na escola ele não se aprofunda na guerra do Paraguai. Nessa guerra do Paraguai, saímos vencedores. E olha a contradição. O Brasil, como vencedor dessa guerra, exigiu do governo paraguaio que abolisse a escravidão lá no Paraguai, enquanto aqui a escravidão estava em pleno vapor. Isso em 1864. Está acompanhando meu raciocínio? Pois bem, vamos agora para o ano de 1871. Entra em vigor, lembra que eu falei da pressão internacional contra o Brasil por causa da escravidão? Em 1871, entra em vigor, devido a tanta pressão internacional, a lei do ventre livre. Essa lei do ventre livre, pessoal, também é conhecida como a Lei Rio Branco. É mais conhecida também como a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre, ela veio para todo filho de escravo que nascesse a partir do momento da assinatura dessa lei, já nasceriam livre, não seria mais escravo. Você percebe que o caminhar da carruagem, o caminhar da história, começou a dificultar a escravidão no Brasil? Começaram a perder os escravos novos que estavam nascendo por causa da Lei Rio Branco, mais conhecida como a Lei do Ventre Livre. Vamos para 1885. Foi aprovada uma lei no Congresso, a Lei do Sexagenário, que todos os escravos ou escravas no Brasil que completassem 60 anos de idade seria livre. Completou 60 anos, seria livre a partir daí. Percebe que está criando dificuldade para o Brasil manter esse esquema escravista aqui no nosso país? Pois bem, em 1887, o comandante do Exército, Deodoro da Fonseca, como ele comandava o Exército, ele solicitou a princesa Isabel para que não usasse mais os soldados, a partir daquela data, para correr atrás de escravos fugidos, que a função dos soldados do exército era outra, não era aquela, viver à procura de escravos fugidos. Está prestando atenção no meu raciocínio? No final você vai saber onde eu estou querendo chegar. Aí vem o ano de 1888, esse ano que é tão falado na história brasileira. A Câmara dos Deputados, olha só a pressão que o Brasil já vinha sentindo e tendo através da comunidade internacional por causa dos escravos aqui. Aí chega o ano de 1888. O Congresso Nacional toma a iniciativa de criar uma lei para extinguir de vez a escravidão no Brasil. Essa lei é proposta e aceita pela maioria dos deputados. O que foi que eles fizeram? Pegaram a lei, levaram até a princesa Isabel para que ela sancionasse, para que essa lei pudesse ser realmente pudesse entrar em vigor. Você entende? No dia seguinte, os representantes do povo, do Congresso, os deputados, levaram até a princesa Isabel, deram a lei, ela teve que sancionar essa lei com o fim da escravidão.
Qual é a finalidade desse vídeo de hoje? Desculpa que com certeza eu vou decepcionar vários de vocês aqui que me acompanham no YouTube. A finalidade desse vídeo é mostrar através da história verdadeira dos acontecimentos passados que a princesa Isabel não agiu por livre e espontânea vontade, ela assinou essa lei por obrigação de Estado, e também que a princesa Isabel não era tão boazinha assim como querem colocar na minha cabeça e na sua cabeça, que simplesmente falam, a princesa Isabel foi que libertou, assinou a Lei Áurea. Como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo, como se ela não tivesse sofrido pressões interna e externa para assinar aquela lei. Então, você, meu amigo e minha amiga, essa é a verdadeira história. Não foi tão fácil. Não foi por vontade própria que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Ela foi coagida, sim, foi obrigada, sim, a assinar a Lei Áurea. E mesmo assim, você pode estar pensando, mas ela assinou. Não tinha outro caminho a não ser ela sancionar a lei. Não tinha outra forma. Ela não podia fazer nada. Ela tinha que assinar, sim, o fim da escravidão no nosso país. Agora, eu como sou um questionador e observador, existe uma grande falha nisso aí. O Brasil, além de ser o último país do mundo que acabou com a escravidão, no momento que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os grandes fazendeiros proprietários de escravos não foram obrigados pela lei a indenizar aqueles escravos que trabalhou anos e anos em trabalhos forçados, sem receber benefício, sem receber salário, sem receber nada, porque é escravidão. Aí entra uma opinião minha, uma opinião jurídica, que uma falha gravíssima da lei foi essa. Só visaram a libertação. Ótimo, parabéns. Mas não visaram que aqueles proprietários, aqueles exploradores da mão de obra escrava, saísse ileso, sem precisar de pagar indenização para aqueles seres humanos que trabalhou anos a fios para deixar eles, os fazendeiros, os donos de engenho, cada vez mais ricos. Então, essa, pessoal, é a história real que não aprendemos nos livros. O livro só nos incentiva e nos mostra a princesa Isabel em cima de um pedestal como se fosse uma santa por ter libertado os escravos brasileiros. O meu ponto de vista jurídico, mentira! Ela não é nada, na minha opinião, na minha visão, a princesa Isabel não é nada do que demonstra os livros de história, o que mostram para você na escola. Porque ela não fez, já falei, ela não fez por livre e espontânea vontade, ela fez por pressões internas e internacionais. Ela tinha duas opções: ou assinar a Lei Áurea, ou assinar a Lei Áurea. E foi o que ela fez, assinou. Isso não significa que ela foi boazinha, ela deve ser representada como a salvadora da pátria, como a pessoa que deu início ao fim da escravidão. De forma alguma. O fim da escravidão, se você rever esse vídeo, você vai ver que o fim da escravidão começou, não foi em 88, foi em 1823. Tá? Esse vídeo de hoje é para homenagear os meus irmãos negros, porque afinal de contas, a cor da pele, para mim, não significa nada mais ou nada menos. Basta ser humano que não merece viver de forma escravista, com trabalho forçado.
Então foi mais diversificar para vocês verem como é que é a história do nosso país. Então, caso você concorde com meus argumentos, eu agradeço. Caso você não concorde, eu vou respeitar a sua opinião. Só que eu vou fazer um pedido, um favor. Caso você não concorde com minha opinião, faça-me um favor. Deixa aqui nos seus comentários o porquê você não concorda. Mas eu já adianto que venha com argumentos contraditórios, argumentos embasados na história, na verdadeira história da escravidão aqui no nosso país. Tá bom? Quero deixar um beijo e um abraço a todos vocês. E em nome do meu filho Everton, eu quero deixar um abraço aqui para todos os negros e negras do nosso país, porque meu filho se considera negro, a mãe dele é uma negra. Então eu quero deixar aqui, em nome do meu filho, um abraço para todos vocês. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha esclarecido algo verdadeiro a vocês. Essa foi a história do fim da escravidão no Brasil. Não começou e terminou em 1888. Começou em 1823. Tá bom? Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. E lembre-se que se você agir com dignidade, haverá um canalha menos. Sim. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar registrado aqui que se alguém me pedir através do comentário, eu vou voltar esse tema, mas de forma diferente. Porque para os negros, a escravidão não acabou. Eles continuam sendo escravos do sistema. E se pelo menos uma pessoa me pedir um vídeo sobre esse tema, o porquê a escravidão não acabou, eu vou explicar aqui com palavras técnicas e uma opinião e com uma visão social. Vou tentar passar para você o porquê eu acredito que a escravidão no Brasil não acabou. Beleza? Fui, fica com Deus e até amanhã, se Ele permitir. Tchau.